Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e esse é o primeiro de uma série de vídeos que iremos gravar sobre a Lei das Estatais. A Lei 3.303 foi sancionada agora no mês de julho de 2016 e traz as regras para tanto nomeação de conselheiros nas estatais, quanto as regras de licitações e contratos para as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, que daqui para frente eu chamarei só apenas de estatais. A Lei 3.303 trouxe todo um novo arcabouço quando se trata de licitações e contratos para as empresas estatais. Essa norma tentou viabilizar mais eficiência, mais agilidade para as aquisições dessas empresas, de modo que elas se tornassem mais competitivas no mercado. Esse primeiro vídeo nós iremos tratar sobre a aplicabilidade da lei dentro do cenário normativo. A primeira questão que deve ser tratada é que a lei, muito prudentemente, previu um período de adaptação. As empresas estatais têm até 24 meses para decidirem começar a aplicar essa norma. O primeiro ponto relevante nesse cenário é que não se deve aplicar parcialmente a norma. Veja, a norma trouxe novas regras de licitação, trouxe novas hipóteses, melhorou as hipóteses de contratação direta e trouxe novas regras de contrato. A melhor doutrina entende, nesse cenário, que não é interessante nós aplicarmos as normas, por exemplo, de contratação direta, as novas flexibilidades obtidas para a contratação direta da Lei 3.303, mas continuar aplicando a Lei 8.666 nos contratos delas decorrentes. O interessante é que a estatal decida a partir de que momento ela vai começar a aplicar essa lei. E não comece aplicando um ou outro dispositivo, ficando aquela mistura entre o sistema normativo antigo, a Lei 8.666 e suas leis complementares, e a nova Lei 3.303, que se estabeleça dentro da instituição um marco para a aplicação dessa nova regulamentação. Por que isso? Porque a empresa estatal é um órgão, uma entidade de administração indireta, e a personalidade dela é como uma entidade. Ela não pode ser uma entidade para o seu Zezinho, que trabalha na licitação, para o seu Joaquim, que trabalha na contratação direta, e para o seu Manuel, que trabalha na parte de contratos. Ela tem que ser toda uma entidade com uma personalidade só. E essa personalidade vai decidir aplicar a nova lei, a partir de um momento, em todas as suas esferas. Seja pelos lados positivos, seja pelos lados negativos que essa nova lei possa ter trazido para as estatais. Então, nós temos um prazo de 24 meses, as estatais têm um prazo de 24 meses para começar a aplicar esse novo regramento. Nós vamos ver nos próximos vídeos que vários pontos positivos foram trazidos para as estatais, que vale a pena se adiantar na aplicação dessa nova norma. Mas vamos focar sobre aplicabilidade. Veja, nós passaremos, no momento que a estatal decidir aplicar a Lei das Responsabilidades Estatais, a LRE, a Lei 3.303, a partir desse momento, ela abandona todo o sistema normativo anterior. Não vai mais se falar em 8.666, não vai se falar mais em 10.520, a gente vai ver que existe um parênteses sobre isso, não vai se falar mais sobre RDC, nós vamos falar apenas da Lei das Estatais, a Lei 3.303. A única ressalva que fica nesse cenário é sobre os crimes previstos na Lei 8.666, que continuam a ser aplicados do mesmo modo. Okay? As estatais, então, ao aplicar a Lei 3.303, deixarão para trás os antigos regulamentos, aplicando apenas a Lei 3.303. Nesse sentido, o artigo 28 da Lei 3.303, a Lei de Responsabilidade das Estatais, também conhecida, prevê que para as aquisições, para locação de bem, para serviço de engenharia, para publicidade, todos esses serviços, todas essas contratações será utilizada a Lei das Estatais, inclusive para alienação. No seu artigo 28, parágrafo 3º, ela traz duas hipóteses, duas exceções à aplicabilidade dessa lei. Acompanhem comigo. No parágrafo 3º dispõe o seguinte, do artigo 28, são as empresas públicas e sociedade de economia mista dispensadas da observância do disposto nesse capítulo, ou seja, as licitações, nas seguintes situações. 1. Comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas do caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais.
O que se propõe na lei das estatais é a possibilidade da estatal, ao executar um serviço, ao comercializar um serviço ou um bem, não aplicar a lei, quando ela for o ativo que estiver, a pessoa ativa que estiver fornecendo esse bem. Ou seja, a Petrobras Distribuidora não precisa licitar para vender gasolina nos postos de gasolina. As concessionárias de energia elétrica também não precisam fazer licitação para fornecer energia elétrica. Nada mais óbvio, mas é importante prever na lei essa situação. Então, quando a estatal está executando um serviço que está previsto em objeto social, prestando um serviço, está oferecendo um bem, comercializando um bem, ela não precisa licitar. A grande inovação vem no artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º. Acompanhem comigo. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade do procedimento competitivo. Ao primeiro momento, ao ler esse dispositivo, nos parece que a gente está falando de uma inviabilidade de competição que traz a contratação direta por inexigibilidade. Mas não é isso que a lei se propôs. A lei determina que não se aplica os procedimentos de licitação ou de contratação direta nos casos da escolha do parceiro associada, vinculada à oportunidade de negócio definida e específica. Ou seja, quando uma empresa estatal vai constituir uma sociedade de propósito específico, por exemplo, para participar de uma nova licitação, a escolha desse parceiro não precisa ser licitada. Por quê? Porque é uma escolha de negócio, é uma oportunidade de negócio. A empresa vai escolher aquela que melhor atenda à sua oportunidade de negócio. E não aquele que der o menor benefício econômico, der o melhor preço, porque a oportunidade de negócio pode abarcar vários outros critérios que não só o preço, por exemplo. Então, sempre que a empresa estatal vai selecionar um parceiro para atuar em conjunto no empreendimento, num novo serviço, uma nova empreitada, isso ela pode dispensar a licitação e a contratação direta, inclusive. Ou seja, não precisaria se seguir, inclusive, os requisitos previstos para contratação direta, justificativa do preço, por exemplo. A justificativa da escolha do fornecedor ou do parceiro ainda é necessária, porque o próprio dispositivo previu que a escolha do parceiro seja inviável à competição. Porque só aquele parceiro me atende ou porque aquele parceiro tem características peculiares, particulares, que torna mais vantajoso do que eu fazer uma licitação por critério de preço, um critério objetivo. Então, veja, a própria Lei 3.303 previu as hipóteses onde ela não seria aplicável, para comercialização e prestação de serviços pelas estatais e para escolha de parceiro. Mas nós temos uma outra hipótese, não trazida na Lei 3.303, que advém da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Anterior a essa lei, o Tribunal de Contas da União tem diversos acórdãos dizendo o seguinte: estatal, quando você for executar uma atividade onde a licitação tornar a estatal não competitiva com o mercado privado, ela pode deixar de fazer a licitação. E esse entendimento ainda permanece com a nova lei. Apesar de não existirem julgados de julho de 2016 para cá sobre esse tema, esse novo entendimento ainda se continua no Tribunal de Contas da União. Os ministros ainda entendem que, quando a empresa estatal estiver competindo com a privada e realizar a licitação torne ela não competitiva, traga desvantagens para elas frente ao mercado privado, ela também pode deixar de realizar a licitação para contratar fornecedor, para contratar um prestador de serviço, para determinado objeto, determinada obra. Então, veja, além dos dois dispositivos que a lei traz, nós temos esse terceiro, quando for inviável para a atividade competitiva da estatal. Esses são os três grandes pontos onde eu não vou falar da aplicação de licitações pela Lei 3.303 para o cenário das estatais. Aguarde nossos próximos vídeos. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre contratação direta na nova Lei das Estatais. Obrigado e até mais.